Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Fernando trazendo mais uma questão de química para vocês. Gente, questãozinha sobre ligação química, certo? Vamos ler com calma e vamos chegar até o gabarito, beleza? Vem comigo. O hidróxido de carbono, que é o CO2, é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte. Esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual a. Então, a pergunta é bem clara aqui, pessoal. Ó, o número de ligações covalentes. Ou seja, quantas ligações a molécula do nosso CO2 irá formar, certo? Gente, para isso, para a gente chegar até essa quantidade de ligações, nós temos que montar a estrutura eletrônica da molécula, certo? Eletrônica, também chamada de estrutura de Lewis. Tranquilo? Beleza. Olha só, na molécula do nosso CO2, eu tenho um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Beleza? Pois bem, o átomo de carbono eu boto no meio, só tem um carbono, né? E aí eu boto um oxigênio aqui e um outro oxigênio aqui. Certo? Pronto. E agora nós temos que saber quantos elétrons cada átomo vai apresentar na camada de valência. Por quê, pessoal? São os elétrons de valência que irão participar da ligação, certo? Então, para saber isso, eu preciso fazer a distribuição eletrônica para esses elementos, certo? Observa que aqui, ó, ele trouxe os dados, né, para a gente. O carbono tem 6 elétrons, o oxigênio tem 8 elétrons. Nós temos que distribuir utilizando o diagrama de Lewis-Pauling, certo? Vamos lá? Simbora. C6, né? Vai ser 1s2, 2s2 e o 2p2. Totalizando aqui, ó, 6, ó. 4, 6. Lembrando, pessoal, que aqui é 2p6, né? Mas se eu colocasse 2p6, iria passar. Ia chegar até 10. Eu quero menos, então posso reduzir, né? Vai colocar somente 2. E pode, Fernando, colocar 2 no P? Pode, certo? Pode. Por quê? Porque o P, ele suporta no máximo 6 elétrons, certo? Mas eu posso colocar menos do que 6. Tranquilo? Vamos lá para o oxigênio. Oxigênio 8. A mesma coisa. 1s2, 2s2 e aqui vai ser 2p4. 2 mais 2 dá 4. 4 mais 4, 8. Beleza? Agora vamos achar a camada de valência, né? Que são os elétrons de valência que eu vou utilizar. Pessoal, a camada de valência do carbono vai ser o 2s2 e o 2p2. Assim como a camada de valência do oxigênio vai ser o 2s2 e o 2p4. Mas por que, Fernando? Porque, ó, 2 e 2 é a maior camada dessa configuração. Camada 2, que é a camada L, né? Então, é a maior. Então, aí eu tenho minha camada de valência. Quantos elétrons eu tenho aqui na camada de valência do nosso carbono? Vamos lá? Eu tenho 2 aqui e tenho 2 aqui. Dá um total de 4 elétrons. E do oxigênio, eu tenho 2 aqui, tenho 4 aqui. Dá um total de quantos elétrons? 6 elétrons. Beleza? Então são essas quantidades de elétrons que eu vou colocar aqui em volta de cada elemento para fazer justamente as ligações covalentes. Certo? Agora veja só. Se o oxigênio tem 6 elétrons, pessoal, para chegar até a estabilidade, ele tem que chegar a 8 elétrons, né? Lembrando da regrinha do octeto, né? O átomo se torna estável quando possui 8 elétrons na sua última camada, que é a camada de valência. Então aqui ele tem que formar duas ligações, o nosso oxigênio. E o carbono tem que formar 4 ligações, né? Tem 4 elétrons, para chegar a 8, falta 4. Então eu vou lá, vou colocar aqui, ó, 4 bolinhas para o nosso carbono, que eu estou representando os elétrons por bolinha, certo, pessoal? 4. E o nosso oxigênio, vou colocar aqui de uma outra cor, vou colocar aqui, ó, 6 xizinhos aqui, ó. 6 para isso aqui, 6 para isso aqui. Certo? Pronto, agora vamos fazer a ligação, né? Vou fazer o compartilhamento, na verdade. Bora lá. Eu vou compartilhar esse elétron do oxigênio com esse elétron do nosso carbono. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, esse com esse. Quando eu faço isso, esse oxigênio já formou as duas ligações químicas que ele precisa, né?
para se estabilizar. E aí, ó, olha só, esses 4 elétrons que estão sendo compartilhados passa a ser agora tanto do oxigênio como também do nosso carbono, certo? Então, esse oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, estabilizou. Mas o carbono ainda não se estabilizou. Mas eu tenho aqui um outro oxigênio que também quer formar 2 ligações para se estabilizar. Então, ó, eu vou pegar esse elétron do carbono com esse elétron do oxigênio e faço a mesma coisa aqui embaixo, certo? Fazendo isso agora, eu tenho esse oxigênio aqui formando também 2 ligações, se estabilizando. E o nosso carbono formou 4 ligações, né? Ficando também com 8 elétrons. Ó, 4 aqui e 4 aqui, total de 8. Então, pessoal, observa, ele quer o número de ligações covalentes que existe nessa molécula. E aí, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações covalentes acontecendo na molécula do CO2. Beleza? Então, sem medo de errar, eu vou lá e marco a letrinha A como a minha resposta da questão. Beleza? Galera, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos, beleza? E se for novo aqui, se inscreva no canal, beleza? Eu fico por aqui e até a próxima questão. Valeu!